pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Deixa eu colocar aqui para que a gente possa acompanhar. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 3 da criação. Vamos falar hoje sobre a formação dos mundos, os itens 41 e 42. Aí eu vou passar para o Michel e para o Eric, eles fazem aqueles convites de apoio, pessoal, e participem todos aí, fiquem à vontade. Michel, boa noite, Eric, boa noite, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês no estudo. Passo para você, Michel. Boa noite, Lauro, boa noite, Eric, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Não esqueçam de curtir, dar aquela curtida no vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva nos canais, que a gente tenha um ótimo estudo. Mandem questões referentes ao tema que a gente vai estudar, que sempre enriquece o nosso estudo, que a gente tenha um ótimo estudo. Exatamente. Então, pessoal, é um prazer estar aqui e espero que seja um estudo proveitoso. Muito obrigado ao Laura, ao Michel e a todos. É isso aí. Bom, nós vamos para um tema interessante, né? E tem aqui um item relacionado que depois o Michel e o Eric vai pedir que a gente coloque aqui na tela. Já, vocês querem fazer alguma consideração ou já podemos ir para a questão em definitivo? Da minha parte, pode ir direto para a questão, daí a gente vai conversando. Se o Eric quiser fazer alguma introdução, daí pode ficar à vontade. Podemos ir. Então vamos lá. Hoje a gente está ainda nesse assunto, né? Da formação dos mundos. Faltaram duas questões para terminar. Vamos para 41 hoje. Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta dos espíritos: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, ele segue fazendo perguntas referentes à questão da formação dos mundos. A gente já tem aí semanas e semanas e semanas repetindo, né, o quanto esse assunto os espíritos não vão desenvolver. E aí eles colocam um ponto que hoje isso se mantém, né, nas ciências astronômicas. A ideia de que os mundos nascem e os mundos morrem, né? Isso aí é algo que ainda se mantém, esse princípio, que é um ciclo, né? A matéria tem esse ciclo. Ela não deixa de existir, mas ela sofre alterações, ela muda, né? Ela se agrega, ela desagrega, ela volta ao estado de matéria elementar, depois forma outros mundos, outros universos. Isso é um ciclo que a matéria sofre, e ele deixa claro aí, né? Hoje a ciência sabe que os planetas, aí em alguns, eles têm um período, né? Eles têm uma data de início e uma data de fim. E que, claro, que a ideia do espiritismo é que isso em nada muda a existência do espírito, né? O espírito é indestrutível. Isso é algo que ocorre com a matéria. Mas vejam novamente os espíritos colocando simplesmente pontos genéricos, sempre ligados a ideias científicas que já existiam. Como a gente tem insistido muito nesse assunto, né, de mostrar que essas questões estão aqui justamente para mostrar que o espiritismo não vai avançar essas questões, a gente tem tratado bastante disso já há várias segundas. Hoje nós vamos mostrar um texto de Kardec falando sobre isso. Porque até agora a gente tem argumentado sobre isso, né?
e explicado que Kardec mostra e diz na sua obra isso que a gente tem afirmado. E às vezes é importante, em vez de ficar só explicando e argumentando, mostrar o próprio texto, o próprio Kardec falando, para as pessoas entenderem que não se trata de uma interpretação nossa, uma invenção nossa, né? Basta ler Kardec com atenção. Hoje mesmo eu publiquei um vídeo no KardecTube falando que o Espiritismo não trata de certos assuntos, né? E é curioso que um seguidor da página comentou assim: mas lá no Livro dos Espíritos ele trata, assim, da formação dos mundos. E isso me fez perceber uma coisa. A pessoa, ela não lê direito, né, Kardec? Ou ela lê pouco e picotado, ela não lê toda a obra, ou ela não presta atenção. Então, a lógica desse seguidor é, se está na obra de Kardec, logo o Espiritismo trata. Então ele acha que é papel do Espiritismo tratar das galáxias, dos planetas, e na verdade não é. É justamente isso que Kardec vai mostrar com essas questões. Ela está na obra justamente para mostrar que o Espiritismo não trata. Então é o contrário do que... E eu sei que o movimento espírita faz uma confusão enorme. Então, como a gente já tem repetido isso, diversas segundas, eu propus para o Lauro e para o Eric, depois que nós lemos essas questões, a gente vai mostrar um texto do Livro dos Médiuns, Kardec falando exatamente isso que a gente tem repetido diversas vezes, para as pessoas verem que, olha, bastou ler toda a obra e bastou ler com atenção, que a gente vai ver que não é polêmico, difícil, complicado, é simples. Está lá, Kardec disse, Kardec avisou. É que o nosso erro é não ler Kardec direito, ou nem ler. Então imagina, a pessoa que não lê certinho a obra tira conclusões precipitadas, mas a culpa não é de Kardec porque a pessoa tirou conclusões precipitadas. É porque ela estudou mal, estudou errado. A leviandade é da pessoa. Então hoje, como a gente já vem há muitas semanas repetindo esse assunto, hoje a gente vai mostrar Kardec falando, para tirar a dúvida e deixar as pessoas mais tranquilas sobre esse ponto. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Depois da 42 eu passo para vocês. É interessante mostrar Kardec falando no Livro dos Médiuns, tem o capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos, né? Que ele fala disso, né? Mas essa questão é interessante para mostrar também, dá para relacionar com a lei de destruição, né? Que é uma lei moral, né? Então a matéria ela é, como os filósofos dizem, corruptível, né? Ela se corrompe, ela se destrói, mas na verdade essa destruição é uma renovação. E por isso que a gente fala, a gente bate sempre na tecla de que o perispírito não tem órgãos, não tem um cérebro perispiritual, não tem memória no perispírito, porque se fosse assim, a matéria sendo corruptível, ele perderia haveria retrogradação, né? Mas, enfim, mas dá para relacionar essa questão aí com a lei de destruição que a gente vai estudar mais para frente nas leis morais, né? Que já é lá na terceira parte. Aí o resto é como a gente já falou, né? Kardec ele desenvolve essa questão das ciências materiais na Gênese, mas ele faz isso para mostrar os pontos de contato, para mostrar a limitação da ciência espírita. Não a limitação, mas que a ciência espírita tem um objeto de estudo específico, que é os espíritos, e não tratar de coisas que são fora do seu escopo. A mesma coisa seria o mesmo que usar a química para estudar economia, né? Não faria sentido. Então, o espiritismo não vai estudar, não vai se aprofundar nessas questões na matéria, e Kardec coloca justamente para mostrar isso, até porque tiraria nosso mérito, né, de pesquisa, tiraria nosso... Eles podem inspirar pela inspiração, mas não dá